Boa tarde, meu nome é Laura Santos Oliveira, estou fazendo dupla com a Yasmin Farage e hoje iremos apresentar um pouco sobre como ficou o nosso projeto da matéria de desenvolvimento de software visual. Fizemos aqui, então, um tipo de gerenciador de biblioteca e irei baixar o código aqui diretamente do nosso repositório do GitHub para que o professor tenha certeza de que estamos utilizando um código feito por nós mesmos. Bom, nos nossos modelos, a gente criou então um modelo para o autor, um modelo para o livro, um modelo livro-autor que irá ligar essas duas coisas no nosso banco de dados. E se fez necessário que a gente criasse outras duas classes, porque nosso código estava dando um warning de ciclo de objeto. Então, a Yasmin irá explicar isso depois melhor, que a gente criou essas outras duas classes para isso. No nosso programa, a gente fez então um CRUD tanto para o autor quanto para o livro. Todos eles vão ter as funções que a gente fez em sala de aula, de deletar, alterar e assim por diante. Todos eles têm. E a ligação no banco de dados vai funcionar com o cadastro do livro e especificando o ID do autor que a gente quer ligar com esse livro. Depois a Yasmin vai mostrar funcionando o código. Vale ressaltar também que a gente fez uma outra parte para mostrar os livros com autores. Então a gente tem o listar só os livros sem autor, listar os autores e listar os livros com os autores. A outra coisa que eu queria ressaltar também é que no nosso banco de dados dá para ver aqui que está linkado esse livro aqui, esse ID, está ligado com esse outro ID aqui, que é o do autor da Clarice Lispector. A Yasmin vai mostrar isso depois, mas uma coisa que eu queria ressaltar é que se o nosso livro, o nosso autor for deletado, esse livro continuará existindo no nosso banco de dados, mas essa parte será deletada automaticamente, garantindo ali uma integridade no nosso banco de dados. Mas se esse livro continuar existindo, a gente pode deletar ele, especificando o ID, ou a gente pode alterar ele, colocando novamente o autor que a gente quer ligar com ele. E aí, automaticamente, também irá gerar aqui uma ligação entre o novo autor desse livro. Bom dia, professor, tudo bem? Espero que esteja bem. Vou apresentar o trabalho aqui da nossa biblioteca, feita em C Sharp, com API Web API. O nosso trabalho é meu e da Laura Oliveira e Yasmin Farage. Somos nós duas e fizemos o trabalho sobre a biblioteca. Então, eu vou começar mostrando as nossas classes e o nosso program e depois ao final eu vou rodar o código para o senhor ver o funcionamento dele. Aqui, as nossas classes a gente usou DTOs para a gente ter uma comunicação melhor e mais segura com o nosso banco de dados, que foi uma forma mais fácil que a gente achou para fazer o nosso relacionamento muitos para muitos, né? Que os autores eles podem ter vários livros, assim como um livro pode ter vários autores. Então, a gente preferiu fazer esse CRUD, né? Para fazer o CRUD com esse relacionamento para ter mais versatilidade. Então, aqui a gente criou a classe livro DTO, a livro autor. Essas duas são DTOs para elas se comunicarem melhor com o banco de dados. E aqui vamos rodar o programa agora. Pegar o nosso banco de dados também, com as nossas. Tá vazio o nosso banco de dados, só tem um livro cadastrado para teste. Aqui a gente pode listar os livros que tem no nosso banco. Tem um livro, né, que tem o título Água Viva. A gente pode criar um novo livro, cadastrar um novo livro, né? Ele vai ser criado com a quantidade de exemplares 10, como título exemplo, e a editora Yasmin no ano 2024. Aqui a gente pode deletar esse livro. Então, vamos deixar o exemplo aqui, vamos pegar o deletar desse novo livro aqui. Se a gente atualizar a tabela, está aqui, né? Vamos pegar esse livro aqui que já estava no nosso banco de dados e deletar ele. Então a gente vai enviar o delete para lá.
vai ter deletado aqui. Se a gente for listar os novos livros, só terá o nosso exemplo, né? Então aqui a gente pode também alterar o livro. Então a gente vai alterar o nosso livro que tem nosso banco de dados aqui, que é o exemplo. Vamos alterar ele. Então aqui a gente conseguiu alterar, né? O autor, ele vai aparecer ao final quando a gente listar tudo junto. Mas aqui a gente mudou o título e também a quantidade de exemplares, né? Aqui a gente pode deletar um autor. Então aqui a gente pode cadastrar um autor, né? Ele vai estar aqui cadastrado já. E nós podemos criar mais um para fazer o teste e deletar ele também, né? Aqui, criei mais um, nosso banco de dados vai estar atualizado aqui. O meu autor. E deletar ele. Aqui ele vai estar deletado. Então aqui a gente deletou o meu autor. A gente pode listar ele e não vai ter mais aqui, né? Então vai ter só o Jane aqui. Bom, só para finalizar, porque a Yasmin tinha feito errado aqui, essa parte de alterar o livro. Tem que especificar aqui que é livros autores e especificar depois o autor ID. Só colocar o autor ID não vai funcionar, não vai linkar no banco de dados. Por isso, algumas vezes o autor estava aparecendo como nada. E aí eu vou só mostrar aqui listar autores para você ver que está funcionando aqui, aparecendo. E eu vou até alterar aqui esse teste. E eu vou pegar aqui a nossa função de alterar o livro. Vou pegar esse ID aqui. Alterei. Vou listar com autores e ó, trocou normalmente aqui. E é isso, para finalizar nosso trabalho, foi isso. Todas as funções estão funcionando normalmente. Só vou terminar de mostrar aqui nosso banco de dados, está aqui. Dois autores, os livros e a ligação dos livros com os respectivos autores.